Oi, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a professora Tati está aqui para ministrar para vocês a avaliação de história, tá? Que será um questionário e também uma pesquisa que vocês terão que fazer. Tudo no caderninho de história e depois vocês terão que tirar foto e mandar para mim para fazer a correção, tudo bem? Então vamos lá, eu preparei aqui, tá? O questionário. Ó, a primeira questão, né, na verdade, é sobre os temas tanto das grandes navegações, que vocês já estudaram, né, e também são questões relacionadas à reforma protestante, né, as reformas religiosas, tá bom? Então vamos lá, tá tudo no livro de vocês, é só vocês lerem os textos do livro Conquista, que vocês vão conseguir aí responder o questionário de boa, tá? A primeira questão é assim: o que foram as grandes navegações? Aí você vai descrever aí o que foi, né, as grandes navegações. A B, quando elas aconteceram e qual foi a localidade geográfica, né? Para onde que surgiu, na verdade, as grandes navegações? Qual foi o país ou o continente aí que deu início às grandes navegações, tá bom? A segunda questão é: quais foram os fatores da causa das grandes navegações, né? O que fizeram, né, aí para dar início às grandes navegações? O que ocasionou a surgir essas grandes navegações? A terceira questão é: por que Portugal foi pioneiro nas grandes navegações? Por que, né, Portugal teve essa iniciativa de iniciar aí as grandes navegações, tá? Eram 5 motivos que fizeram com que Portugal desse início às grandes navegações, tá bom? É uma dica aí para vocês. Quarta questão: como era a relação entre Portugal e Espanha durante esse processo, né? Durante o processo das navegações, tá? Como que era a relação desses dois países aí? Qual que era o objetivo de cada país durante as navegações, tudo bem? Quinta questão: quais eram as especiarias das Índias mais valorizadas nas grandes navegações, né? Aí você menciona aí quais eram as especiarias. Aqui tem um texto, agora é sobre a reforma protestante. Eu coloquei uma introdução, tá? O que é a reforma protestante, as 95 teses aí criadas por Martinho Lutero. Eu coloquei um texto, desse texto você vai conseguir responder o questionário, as demais 5 questões, ó. Aqui tá o objetivo de Lutero, tá? Reforma de calvinismo também, do João Calvino, né? As teses dele. Aí entra a sexta questão. Se o homem não trabalhar, também não comerá. O texto acima traduz a ideia defendida pelo quem é que criou essa frase aí? Foi o Lutero, foi o Calvino, ou foi a própria Igreja Católica, né? Aí você coloca aí, tá bom? Qual dessas daí? A sétima questão é: o ato de supremacia promulgado por Henrique VIII na Inglaterra contribuiu para divulgar intensamente a doutrina calvinista no país, sobretudo na região da Escócia. B. Iniciar a expansão externa, formando assim as bases do Império Colonial inglês. C. Promover a reforma anglicana ao mesmo tempo em que contribuiu para a centralização do governo. D. Implantar o catolicismo no reino, o que foi acompanhado de repressão aos reformistas. E. Restaurar os antigos direitos feudais, que foram limitados pela Magna Carta de 1215. Então, você vê qual dessas aí cabe, né, a atribuir aí para esse ato de supremacia, tá bom? Oitava questão, vamos lá.
Na Alemanha, no século XVI, havia grande contradição entre o que a Igreja Católica pregava e o que se praticava. Nos Principados, as dificuldades eram enormes. Os camponeses sentiam-se sobrecarregados de impostos. As cidades ansiavam por liberdade, o clero desprezava a missão espiritual. Muitos bispos levavam uma existência de prazer, o que ofendia os crentes sinceros e simples. Os abusos apontados no enunciado geraram um ambiente favorável à aceitação do novo credo sustentado por... Aí você coloca aí se é Henrique VIII, se é John Knox, João Hus, ou João Calvino ou Martinho Lutero, tá? É um desses daí. Nona questão. Todas as alternativas contêm pregações de protestantes da época da Reforma, exceto qual desse daí, ó? Deus chama cada um para uma vocação cujo objetivo é a glorificação de Deus, o pobre é suspeito de preguiça, que é uma injúria a Deus. B. Não nós tornamos justa a força de agir com justiça, mas é porque somos justificados que fazemos coisas justas. C. O rei é o supremo chefe da igreja, tem todo o poder de examinar, reprimir, corrigir erros, heresias, a fim de conservar a paz do reino. D. Pois Deus criou os homens todas as condições semelhantes, mas ordena uns a vida eterna e outros a vida da nação. E, trazei o dinheiro, salvai nossos antepassados, assim que tilintar em nossa sacola. Suas almas passaram imediatamente ao paraíso. Então, qual dessas daí, tá? 10ª questão. O Pai e o Filho vêm a um homem e nele faz sua morada. Se ele amar Jesus Cristo, né, São João 15, 23, daí resulta a necessidade das obras, porque o amor, a caridade só se manifesta pelas obras, né? São João 19, Mateus, aqui no Mateus 7º, né? São obras que contam a Deus, dará a cada um segundo suas obras. O século 16 e 17, né, em História Geral das Civilizações. A importância do acúmulo gradual de boas obras para a salvação da alma é uma concepção. O que ele quer dizer aqui? O que faz a pessoa ter sua alma salva, né? É pelas boas obras? Quem é que, dos protestantes, que mencionava essa frase? Lutero ou a Igreja Católica? O sunita, o jansenista, o anabatista, enfim. Vocês vejam qual dessas daí, né, enquadra na frase mencionada, né, ou na tese praticada pela importância do acúmulo aí de boas obras para ter sua salvação da alma aí. Bom, chuchuzinhos, vocês vão fazer esses exercícios, vão enviar pelo WhatsApp, tá? Esse questionário será avaliativo, então não deixe de realizar. Também tem uma pesquisa para vocês fazerem sobre as causas políticas, econômicas, morais e religiosas das reformas religiosas. Você vai anotar toda a sua pesquisa em seu caderno de história, assim como o questionário, e vão me enviar, tá bom? Copiem esse questionário no caderno de história. Vocês têm até o dia 10/6 para me entregarem, tá bom? Espero que vocês façam aí com capricho, pesquisem o livro de vocês, porque vocês vão conseguir responder todas essas questões. Deixei aí o texto também para ajudar vocês a responder esse questionário, tá? Busquem a pesquisa sobre a parte econômica, a parte política e religiosa, tá bom? Que ocorreu lá na Europa. Façam com capricho. Estou morrendo de saudade, meu chuchu. Um beijão para vocês e até a próxima aula, tá bom? Beijos!